Bom dia, meus amores do quinto ano, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente tem a presença ilustre de Pedro Henrique, que ele entrou aqui no meu cenário e ele queria aparecer para vocês hoje, né? Fazer essa participação. Bom dia, Pedro! Bom dia, Doce. Bom dia! E aí, meus amores? Antes de começar o nosso vídeo de português, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada de vocês. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que vocês estão presentes assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, certo? Então, eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então vejam, meus amores, hoje no nosso vídeo de português eu preparei para vocês uma interpretação textual que eu gostaria de fazer junto com vocês, onde eu vou fazer a leitura de um textinho e aí a gente vai fazer junto a interpretação textual desse texto. E depois eu vou explicar para vocês os exercícios de casa, tá bom? O título do texto é Os Sapinhos e eu queria que vocês prestassem bem atenção na história desse texto, tá? Então vejam só. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Um a um eles iam desistindo. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão continuava gritando: pena, você não vai conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora arfante. Ele estava com dificuldade para respirar enquanto subia a colina, mas ele continuava a subir. Ao final da competição, todos desistiram, menos aquele único sapinho que continuava a subir. A curiosidade tomou conta de todos, queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele tinha conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. Então vejam, meus amores, a moral aqui, que as pessoas não devem dar ouvido ao que os terceiros falam, quando a gente está em busca de alcançar os nossos objetivos, da gente alcançar os nossos sonhos. E foi justamente isso que fez com que esse único sapinho persistisse, não desistisse de alcançar seus sonhos, justamente porque ele queria conquistar seus objetivos e não estava ouvindo o que outras pessoas falavam, que a multidão falava, não estavam ouvindo aquela pressão negativa que a multidão estava fazendo para que ele desistisse de alcançar seus objetivos, que era chegar no mais alto da torre, tá? Então vejam, não permita que pessoas negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças de seu coração. Há poder em nossas palavras e em tudo que pensamos. Sejam positivos. Então, é isso que a história traz pra gente. Que a gente não deve permitir que pessoas negativas interfiram nas conquistas de nossos sonhos, com palavras que coloquem a gente triste, que deixa a gente desmotivado a alcançar nossos objetivos, nossos sonhos. Porque nós devemos ter esperança, acreditar na nossa capacidade e não ouvir o que outras pessoas falam quando se trata de opiniões negativas que interferem na nossa capacidade de alcançar nossos objetivos e de conquistar nossos sonhos. Então vejam, agora eu queria fazer com vocês algumas perguntas, né? Fazer alguns questionamentos sobre esse texto. Eu espero que vocês tenham gostado, porque
Eu estava pesquisando textos para trazer para vocês, que eu queria fazer essa aula diferente, fazer uma interpretação textual junto com vocês, né? Trabalhar com vocês uma história, algo diferenciado. Eu achei que esse texto era muito pertinente, porque traz para a gente uma reflexão, que é justamente a de que nós não devemos deixar que opiniões negativas interfiram nas conquistas de nossos sonhos, que a gente deve sempre acreditar na nossa capacidade, né? Que a gente tem capacidade de conseguir alcançar tudo que a gente acredita e não deixar que pessoas com pensamentos negativos interfiram nas nossas conquistas, né? Não deixar que a negatividade de pessoas, que no caso da história era da multidão, que estavam falando palavras negativas para os competidores dessa corrida, né, dessa subida ao ponto mais alto de uma torre, interferisse nos sonhos deles. E justamente aquele sapinho que conseguiu alcançar esse objetivo, ele era surdo, então ele não ouvia. A reflexão que traz para a gente é que a gente não deve ouvir, né, opiniões negativas, coisas que interfiram na conquista de nossos sonhos, que a gente deve sempre acreditar na nossa capacidade, não é verdade? Então agora eu vou fazer com vocês alguns questionamentos. Primeira pergunta: qual era o objetivo da corrida dos sapinhos? E foi falado pra gente logo no início do texto. O objetivo da corrida dos sapinhos era chegar no ponto mais alto de uma torre, o que era muito difícil, né? Porque os sapinhos, além de ser pequenos, apresentavam inúmeras dificuldades. Então, o objetivo maior era que eles conseguissem chegar no mais alto da torre, né? Por que os sapinhos começaram a desistir da corrida? Os sapinhos começaram a desistir da corrida porque eles ouviam o que outras pessoas falavam, o que a multidão falava, dizendo justamente que eles não iam conseguir, que eles deviam desistir porque era muito alto. Estavam colocando palavras negativas, tá? Para desestimular os sapinhos, os competidores, a conseguir essa conquista, que era chegar no ponto mais alto de uma torre. Por que apenas um sapinho não desistiu da corrida? Porque esse único sapinho que não desistiu da corrida, ele não ouvia o que a multidão estava falando, né? Ele era surdo, então ele não ouvia. Então ele foi o único que não desistiu da corrida. Você tem perseverança na busca de seus objetivos ou se deixa influenciar pela negatividade de algumas pessoas que não acreditam na sua capacidade? Eu tenho perseverança, gente. Eu acredito na minha capacidade de alcançar meus objetivos. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão sobre perseverança, né? E não deixar que pessoas com pensamentos negativos, com opiniões negativas, interfiram na conquista de nossos sonhos, na gente alcançar os nossos objetivos. Qual é a lição que você tira da história dos sapinhos? A lição que eu tiro da história dos sapinhos é que a gente deve sempre acreditar na nossa capacidade, acreditar sempre que a gente vai conseguir e sempre acreditar no melhor, gente. E não dar ouvido a opiniões negativas que não agregam nada na nossa vida, né? A gente deve ouvir e escutar opiniões positivas que nos ajudam a crescer e não ao contrário, que nos ajudam a regredir. Então é essa a lição que eu tiro. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa historinha, né? Que a gente tá fazendo aqui junto uma interpretação. E agora eu queria falar com vocês, revisar um pouquinho sobre alguns conteúdos, já que eu vou passar para vocês uma atividade de casa no caderno de português sobre esses conteúdos. Então, veja. A gente tem o seguinte aqui. Sinais de pontuação. A gente já viu na aula passada os sinais de pontuação, né? E a gente tem aqui sinal de interrogação, sinal de exclamação, ponto final, aspas, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos, não é verdade? A gente já trabalhou esses sinais, mas eu queria dar ênfase em alguns. Sinal de interrogação, usado no final de perguntas, né? Tipos de frases interrogativas. Sinal de exclamação, usado no final de palavras
exclamativas, né? Que tem alguma exclamação. A gente usa esse sinal aqui. Ponto final. Usado no final das frases, negativas ou afirmativas. Não é isso? E aí eu queria dar ênfase a esses 3 sinais, porque quando a gente se refere a frases interrogativas, a gente usa um sinal de interrogação no final. Quando a gente se refere a frases exclamativas, a gente usa do sinal de exclamação. E quando eu tenho uma frase negativa ou afirmativa, no final dessa frase, a gente utiliza o sinal do ponto final, tá? Também a gente tem sinônimos e antônimos. O que vem a ser sinônimo, meus amores? Sinônimos vem a ser aquelas palavras que têm o mesmo significado. Exemplo, belo, bonito. Ambas têm o mesmo significado. Não é verdade? Belo, bonito. Grande, enorme. Não é verdade? Pequeno, curto. Tem o mesmo significado. São palavras sinônimas. Já palavras antônimas são aquelas palavras que vão ter significados opostos. Exemplo, belo, feio. Pequeno, grande. Alto, baixo. Então, são palavras que vão ter significados diferentes. Curto, enorme, tá? Frio, quente, certo? Então, são palavras que vão ter um significado diferente. A gente também vai ter alguns exemplos de significados como alto, baixo, antônimo. Tá vendo? Então, gente, nós temos palavras sinônimas, que vão ser aquelas que vão ter o mesmo significado, e a gente tem palavras antônimas, que vão possuir significados diferentes, tá? A gente também tem palavras que vão ter gêneros diferentes, né? Então, eu vou ter palavras, substantivos que vão ter gênero masculino e palavras, substantivos que vão ter o gênero feminino. Que a gente já viu isso no vídeo da aula passada, não é verdade? Então, dito isso, meus amores, vou passar para vocês uma atividade no caderno de português sobre esses conteúdos que contemplem palavras sinônimas e antônimas, gênero do substantivo, tá certo? E sinais de pontuação, para que vocês façam no caderno de português de vocês, tá bom? Então, meus amores, agora eu queria trabalhar com vocês a atividade de literatura, tá? Vocês sabem que a gente tá trabalhando com o texto, né, do livro do O Grito, né? Que grito, né? Onde a gente já fez as páginas 13, 14, 15, 16 e 17, né? A gente já fez. A gente fez toda uma leitura, toda uma análise sobre essa história, né? Onde a gente viu que os personagens têm nomes bem diferentes, né? Nomes típicos japoneses, não é verdade? E aí, o que acontece? A gente vai agora fazer as páginas 19, tá? 20 e 21. E aí eu queria explicar para vocês esses exercícios. Vejam só. No primeiro da página 19, vamos fazer assim. Porque o pintor Edvard Munch deu um enorme grito. E isso está lá na historinha. Observe a cena e registre sua conclusão. Por que o pintor Edvard Munch deu um enorme grito? Aí vocês vão dizer para mim aqui. No próximo, o quadro representado abaixo é chamado de O Grito e simboliza o sentimento de angústia do ser humano. E para você, o que ele simboliza? Qual é a sua opinião? O que é que ele está simbolizando para você? Esse quadro, né? Já no próximo, você sabe o que é uma biografia? Você sabe o que é?
Muitos confundem biografia com bibliografia. Para você não confundir, leia a definição de cada uma das palavras. Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. Bibliografia é uma listagem das fontes de consulta utilizadas nas pesquisas para a elaboração de um trabalho escrito. Então vejam, agora que você sabe diferenciar essas palavras, que tal conhecer mais um pouco da vida de Edvard Munch? Neste caso, você irá pesquisar uma biografia ou uma bibliografia. Eu vou pesquisar sobre a vida de Edvard Munch. Então, você vai marcar um X em quê? Biografia ou bibliografia. Aí a gente vai para o próximo, lá na página 20. Siga o roteiro abaixo e escreva um pequeno texto falando sobre a vida desse grande artista. Para que o trabalho fique completo, colhe uma foto ou faça um desenho de Munch. Dados pessoais, como nome, onde nasceu, data de nascimento e morte. Dados profissionais, onde trabalhou e o nome de algumas obras realizadas. Eu tenho aqui uma pesquisa que fala um pouco sobre esse pintor. E aí eu gostaria também de falar um pouco com vocês sobre esse pintor, sobre a vida dele. Então eu vou ler aqui a minha pesquisa, tá? Sobre Edvard Munch. Vejam só, Edvard Munch, gente, foi um grande pintor norueguês, autor das obras O Grito e A Menina Doente. Foi um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Eu vou pegar aqui para vocês uma foto do quadro A Menina Doente. Já venho, rapidinho. Esse quadro aqui, gente, voltei. É o quadro A Menina Doente, de Edvard Munch. Esse quadro aqui. O quadro Grito é aquele que a gente já conhece, que a gente tá trabalhando, né? Que a gente vê no nosso livrinho, né? Mas esse quadro aqui é A Menina Doente, de Edvard Munch. Estão vendo aqui, ó, o quadro? Então, vejam. Deixa eu continuar aqui a minha pesquisa. Foi um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Gente, esse movimento expressionista, os autores traziam em suas obras muitas expressões, como assim, expressavam medo, emoções. Eles tinham essa técnica mais rebuscada, se eu posso falar, que não tem tanta definição, tá? Nasceu em Luton, Noruega, no dia 12 de dezembro de 1863. Em 1892, Munch já fazia parte da vanguarda intelectual de Berlim. Ainda neste período, produziu as telas Cinzas, Morte no Quadro da Doente, Melancolia, O Leito da Morte, entre outras. Edvard Munch faleceu em Oslo, Noruega, no dia 23 de janeiro de 1944. Eu também queria mostrar para vocês aqui algumas obras do movimento expressionista, para que vocês entendam de onde vem toda essa técnica, né, de Edvard Munch. Vou mostrar para vocês aqui o movimento expressionista. Do expressionismo aqui, vou mostrar alguns quadros. Aqui, ó. O quadro dele, de Edvard Munch, O Grito, é uma das grandes referências do movimento expressionista. Tá vendo aqui? Vou mostrar para vocês alguns outros. Esse quadro aqui, ó, é de Vincent van Gogh e é também do movimento expressionista, para vocês verem. Van Gogh, um pintor muito famoso também, que ele trabalhava com essa técnica do movimento expressionista, tá? Aqui, ó, um autorretrato de Van Gogh, tá? Do movimento expressionista. Isso aqui é Van Gogh, outro autor do movimento expressionista, que Edvard Munch também fazia parte. E aqui eu vou trazer para vocês uma foto de Edvard Munch. Deixa eu colocar aqui para vocês. Uma foto dele aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Esse aqui era ele. Edvard Munch. O pintor que a gente está se referindo. Que a gente está trabalhando. Isso aqui era ele. Então, vejam. Vocês vão, né, fazer a pesquisa, a biografia, né, que é sobre a vida dele e a história dele.
nessa questão. E aí, já na próxima página, tem o seguinte aqui. Na história são citadas 2 palavras que indicam nacionalidades. Decifre o código e descubra. Só decifrar o código que vocês vão seguir, né, de acordo com as letras, os desenhos, e vão descobrir as nacionalidades. Já no próximo tem o seguinte. Encontre no diagrama abaixo palavras que indicam nacionalidade e organize em ordem alfabética. E no próximo, no texto, a expressão ECA expressa uma ideia de espanto, nojo, surpresa ou alívio. Eu vou marcar um X aqui também, certo? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Hoje a gente teve a participação especial de Pedrinho, dando bom dia a vocês, tá? Então é isso. Um beijo enorme pra vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo. Beijo!